Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria plana. Aula 3. Relações métricas e trigonométricas do triângulo retângulo. Algumas civilizações realmente poderiam ser classificadas como à frente de seu tempo. A região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, era o centro da civilização suméria, 3.500 anos antes de Cristo. E já nessa época, eles possuíam várias tecnologias para apoiar seu povo, como um sistema de irrigação, um sistema legal, uma administração central e até mesmo o serviço postal. No ano 2000 a.C., os babilônios substituíram os sumérios, mas absorveram muito de sua cultura, principalmente a escrita cuneiforme e o sistema numérico de base 60, diferente do nosso sistema de base 10. Um tablete de argila, datado dessa época e chamado de Plimpton 322, faz parte da coleção da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Nesse tablete, de acordo com alguns historiadores, existem evidências de que os babilônios já conheciam o Teorema de Pitágoras séculos antes do seu nascimento. Fato é que, a cada novo estudo nesses artefatos arqueológicos, é trazido à luz novas evidências e discussões de como a matemática sempre fez parte da nossa existência. Bem, vamos à aula. Relações métricas no triângulo retângulo. Considere um triângulo retângulo abaixo. Vou chamar um de seus catetos de C e o outro cateto B. A hipotenusa vou chamar de A. Os outros dois ângulos internos, além do de 90 graus, vou chamar de alfa e beta. Bem, turma, por Pitágoras, nós já sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas existem outras relações métricas interessantes do triângulo retângulo. Por exemplo, vou traçar a altura relativa à hipotenusa e chamar de H. Perceba que essa altura secciona a hipotenusa em outros dois segmentos. Vou chamar um de M e o outro de N. Agora preste atenção. Nesse novo triângulo retângulo que construí dentro do triângulo original, perceba que ele possui o ângulo alfa e o ângulo de 90 graus. Consequentemente, seu terceiro ângulo também deverá valer beta. Então, ele é semelhante ao triângulo retângulo original. Montando uma proporção, podemos fazer o seguinte. A hipotenusa do triângulo maior está para a hipotenusa do triângulo menor, assim como o cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo maior está para o cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo menor. Resolvendo essa proporção, temos A vezes H é igual a B vezes C, ou a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. Ainda na relação de semelhança desses dois triângulos, também posso montar a seguinte proporção. A está para C, assim como C está para N. Resolvendo essa proporção, C ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, preste atenção no outro triângulo retângulo que construí. Perceba que ele possui o ângulo beta e o ângulo de 90 graus. Logo, o terceiro ângulo também deverá ser alfa. Então, ele também é semelhante ao triângulo retângulo original. Montando uma proporção, temos o seguinte. A hipotenusa do triângulo menor está para a hipotenusa do triângulo maior, assim como o cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo menor está para o cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo maior. Resolvendo essa proporção, B ao quadrado é igual a A vezes M. Por fim, vou fazer uma razão de semelhança entre esses dois triângulos que eu construí. Dessa forma, H está para N, assim como M está para H. Resolvendo essa proporção, H ao quadrado é igual a M vezes N. E essas são outras relações métricas importantes no triângulo retângulo. Relações trigonométricas do triângulo retângulo. Considere o triângulo retângulo abaixo. Temos aqui a hipotenusa A, o cateto B, o cateto C e os ângulos internos alfa e beta. Turma, as razões trigonométricas principais são bem simples. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por fim,
tangente, cateto oposto, sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Tomando por referência o ângulo alfa, temos o seguinte: seno de alfa, B sobre A. Pois em relação a alfa, B é o cateto oposto. Cosseno de alfa será C sobre A, pois em relação a alfa, C é cateto adjacente. Por sua vez, tangente de alfa, B sobre C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Em relação a beta, temos o seguinte: seno de beta, C sobre A, pois em relação a beta, C é o cateto oposto. Cosseno de beta, B sobre A. E por fim, tangente de beta, C sobre B. Uma observação: não se esqueça que alfa mais beta mais 90 é igual a 180 graus dentro desse triângulo. Portanto, alfa mais beta é igual a 90. Eles se encaixam na definição de ângulos complementares. A consequência disso é a seguinte: note que seno de alfa é igual a cosseno de beta e que cosseno de alfa é igual a seno de beta. Ângulos complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Em relação à tangente, temos o seguinte: note que tangente de alfa é o inverso da tangente de beta, ou seja, tangente de alfa é a cotangente de beta. Se você tem dúvidas a respeito de ângulos complementares, ângulos suplementares e outros, sugiro que você assista a nossa aula 3 de trigonometria. Exemplo 1. Seja ABC um triângulo retângulo cujos catetos AB e BC medem 8 cm e 6 cm, respectivamente. Se D é um ponto sobre AB e o triângulo ADC é isósceles, a medida do segmento AD em centímetros é igual a... Bem, turma, vou construir aqui um triângulo retângulo com vértices A, B e C. E, de acordo com o texto, vou colocar um ponto D sobre o lado AB, de tal forma que o triângulo ADC seja isósceles. Também temos no texto que AB mede 8 centímetros e BC mede 6 centímetros. Como o triângulo ADC é isósceles, vou chamar AD de X e DC de X também. Logo, o segmento BD será 8 menos X. Não fica difícil de notar que nesse triângulo retângulo menor, podemos usar Pitágoras da seguinte maneira: x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 menos x ao quadrado. Continuando esses cálculos, teremos x igual a 6,25. Você circula a resposta e hashtag acabou. Exemplo 2. Um triângulo retângulo é isósceles e a altura baixada do vértice correspondente ao ângulo reto sobre a hipotenusa mede 5 metros. O perímetro do referido triângulo é em metros. Bem, vou construir aqui um triângulo retângulo isósceles. Cada lado vou chamar de L, e não fica difícil saber que a hipotenusa, por Pitágoras, será L raiz de 2. Agora, traçando a altura referente ao ângulo reto e sabendo que ela mede 5 metros, podemos usar a relação que vimos na aula de hoje, que diz que a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. Continuando esses cálculos, chegaremos ao resultado de que L é igual a 5 raiz de 2. Como sabemos, perímetro de triângulo é simplesmente a soma de seus lados. Fazendo esses cálculos, o perímetro será 10 mais 10 raiz de 2. Você circula a resposta e hashtag acabou. Exemplo 3. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em A e CD mede 10 centímetros. Pode-se concluir que o cateto AB mede... Bem, turma, temos mais informações nessa figura. Note que temos um ângulo de 15 graus no vértice C e um ângulo de 30 graus no vértice D. Perceba que o ângulo de 30 graus é um ângulo externo ao triângulo BCD. Portanto, ele é igual à soma dos ângulos internos dos outros dois vértices do triângulo. Se um é 15 graus, o outro também será 15 graus. Se você tem dúvidas em relação a ângulo externo de um triângulo,
sugiro que você assista a nossa aula 11 de Geometria Analítica. Continuando. Como agora sabemos que o triângulo BCD é isósceles, o lado BD também mede 10. Nesse triângulo retângulo que tem o ângulo interno de 30 graus, posso calcular seno de 30 graus é igual a meio. Como o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, temos a proporção AB está para 10, assim como 1 está para 2. Logo, AB é igual a 5. Se você tem dúvidas a respeito de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, sugiro que você assista a nossa aula 1 de trigonometria. Continuando, não se esqueça de circular a resposta e hashtag acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!